retomando porque o meu computador parou. A área econômica, portanto, vai ser aquele evento imprevisível ou de resultados imprevisíveis não imputado às partes e que vai tornar o contrato excessivamente oneroso. Imagine um evento da natureza como um tsunami ou um coronavírus como esse, né, que impeça a continuidade da execução de um contrato que não seja algo, né, que decorreu de uma determinação da administração, não decorreu da vontade do contratado, ou seja, eu não posso atribuir, eu não posso imputar a nenhuma das partes. Se costuma exemplificar também com fenômenos da natureza ou fenômenos econômicos, como a gente teve a crise do subprime em 2008. Muito banco quebrou e muita empresa quebrou também por consequência e muitos contratos administrativos deixaram de ser executados. Então, isso seria uma área econômica. A área econômica também justificaria a revisão do contrato. A diferença com relação à área administrativa é que, enquanto a área administrativa é uma medida estatal, e isso eu estou explicando para a doutrina majoritária, a área econômica não, é algo que é externo, alheio às partes. E muitos autores entendem por colocar o caso fortuito ou a força maior aí também. Só que na Lei 8666, o caso fortuito e a força maior, eles são indicados como hipótese de rescisão. Então, a gente separaria de que forma? O caso fortuito e a força maior ensejaria a rescisão do contrato, inviabiliza a continuidade do contrato definitivamente, é uma das hipóteses de rescisão unilateral. Já a área econômica é aquela situação extraordinária, não atribuída às partes, mas que torna o contrato excessivamente oneroso. E por isso vai ensejar e justificar uma revisão desse contrato. Por fim, gente, o professor Eli Lopes Meireles e também o professor José de Santos Carvalho Filho indicam outro instituto que se enquadraria aí também entre as áreas e possibilitaria a revisão do contrato administrativo, que são as interferências imprevistas. O que são as interferências imprevistas? São aquelas situações materiais pré-existentes, mas que só são descobertas durante a execução do contrato e inviabilizam a continuidade da sua execução nas mesmas condições. Se costuma citar como a pedra no meio do caminho, um obstáculo no meio do caminho. É muito comum, por exemplo, em obras públicas. Imagine, aqui no estado do Ceará, se está construindo a eterna malha do metrô, né, os túneis do metrô, e durante uma determinada escavação, o equipamento, o tatuzão, né, que chamam, o tatuzão bate em algo que não consegue perfurar, algo que não foi detectado nos estudos geológicos prévios, a tecnologia, por exemplo, a época dos estudos não permitia, e quando se verifica é algo realmente que vai demandar uma explosão ou demandar um outro tipo de equipamento que vai exigir um investimento maior e vai atrasar mais a obra. Uma situação clássica de interferência imprevista que pode justificar a revisão. Outro exemplo que ocorre muito na Europa, e é exatamente nessa situação de construção de estradas, de novas linhas de metrô, é se encontrar sítios arqueológicos. Isso é muito comum de acontecer. Né? Você está numa escavação em Roma para uma linha nova de metrô e se depara com fósseis, com artefatos, ou vai aqui no Cariri e está numa escavação e encontra fósseis, né, de dinossauro. A gente tem até um parque no Cariri com esses objetos, com esses fósseis. Então, são exemplos de interferências imprevistas. Então, numa situação como essa, o contratado vai ter que demonstrar que aquilo foi imprevisto, que ele não deveria prever, que materialmente já existia e que aí apresentar a sua planilha de custos para demonstrar que o contrato ficou mais oneroso e pedir, pleitear a revisão desse contrato administrativo. Então,
Todos esses institutos, pessoal, são inerentes a essas áreas, tá certo? E que justificam a revisão do contrato administrativo para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Eu estou procurando aqui novamente, porque eu saí do artigo 65, para dar para vocês o fundamento legal dessa revisão. É o mesmo artigo 65 que trata da alteração dos contratos. Porque, como a gente viu, a alteração dos contratos ela pode ser unilateral ou por acordo entre as partes. A alteração unilateral é a que se dá como cláusula exorbitante, né, que está aqui no inciso 1. E havendo alteração unilateral, a lei estabelece aqui no parágrafo 6º, né, que a administração ela tem que restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro. Só que a lei também prevê a alteração do contrato por acordo entre as partes, que está aqui no inciso 2, justamente contemplando essas situações imprevisíveis, o fato do príncipe, mas não classifica e define como a doutrina faz e como eu acabei de fazer para vocês. Então, aqui no inciso 2, na letra D, a gente tem justamente essa possibilidade de revisão para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em razão dessas outras circunstâncias. O contrato ele pode ser alterado por acordo entre as partes para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição, é justamente a equação, né? E igual a R, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, né, a área econômica, ou ainda de força maior, caso fortuito. Vejam aí que a lei fala também aí na letra D que o caso fortuito também pode ser uma circunstância que não necessariamente impeça, né, mas dificulte, retarde. Ou o fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Nessa classificação, se a gente for extrair aí da literalidade da lei, a gente pode entender o quê? Que a área extraordinária, a área econômica extraordinária, incluiria o quê? Caso fortuito, né? Incluiria fato do príncipe, incluiria fato maior, incluiria também aí os aspectos inerentes à teoria da imprevisão. Vejam que não está classificado como a doutrina faz minuciosamente. Então, eu chamo muita atenção para vocês, porque vocês são muito cobrados em entender o que é cada um do instituto, porque o efeito prático é o mesmo. Qual é o efeito prático? Importante e relevante. O contratado vai ter direito à revisão do seu contrato, para que esse equilíbrio seja restabelecido. E de todos esses institutos, o que é mais cobrado de vocês é realmente o fato do príncipe. E é compreender que o fato do príncipe é essa medida genérica do Estado que alcança todo mundo, mas afeta o meu contrato administrativo também. Tem outro item aqui do artigo 65 que eu queria chamar a atenção de vocês, que está aqui no parágrafo 5º, tá certo? O que diz aqui o parágrafo 5º? Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Se eu for perguntar a vocês qual o enquadramento que a gente daria para um aumento de carga tributária, imaginem que eu fecho um contrato administrativo com o estado do Ceará para fornecer bolsa de sangue para o Hemócio, ou para fornecer luvas, máscara para os hospitais. O meu contrato é com a Secretaria de Saúde. E imagine que eu ajustei um determinado preço. E ao longo da execução do contrato, a União aumenta um determinado tributo que incide sobre esse produto. Qual seria a classificação que a gente daria? Área econômica? Fato do príncipe? Vou dar outro exemplo para vocês, aproveitando aqui o coronavírus, né? Nessa mesma situação
das luvas, das máscaras, eu tenho um contrato para fornecer, eu tenho um cliente efetivamente que é fornecedor do estado do Ceará em material hospitalar, ele tem uma distribuidora e importadora de material hospitalar e tem um banco de sangue também, e ele participa de licitações e fornece tanto para hospitais públicos, via licitação, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, para empresas privadas também. E essa situação da China, boa parte dos produtos deles são importados do Japão e da China, e o aumento que esses produtos tiveram por conta do coronavírus foi absurdo, porque a produção diminuiu. Não é só uma questão de especulação, é uma questão de oferta e procura também, mas é uma questão também de dificuldades de produção, porque a época da epidemia, ainda epidemia na China, veio bem antes de se tornar pandemia e de nos afetar. Então, o preço do produto dele aumentou. Então, se o preço do produto aumentou e ele fechou um contrato para fornecer por R$ 1 uma luva e hoje ele importa e recebe aqui por R$ 3, ainda vai botar os custos, margem de lucro, etc., qual é a decorrência natural disso? Ele vai pedir a revisão do contrato para a administração pública. Mas ele vai pedir com que fundamento? Ok, o fundamento jurídico, o fundamento legal, seria aqui o inciso 2, a letra D. Né? Mas qual é o instituto? Vocês entenderiam isso como caso fortuito fosse maior, interferência imprevista, fato do príncipe ou área econômica? Né? De que forma vocês fariam esse enquadramento para pleitear essa revisão? Então, deixo aqui esses questionamentos para vocês, que vocês estão vendo, está atualíssimo e está interferindo, na verdade, em várias relações jurídicas e relações humanas. Né? A gente vê hoje mais do que nunca isso como uma matéria muito importante para a gente estudar. Então, a gente fica por aqui. No nosso próximo encontro, a gente já vai tratar dos contratos administrativos em espécie. Com essa última característica, que é a mutabilidade, a gente encerra essa parte geral dos contratos.